A vida de Carlos Barros foi difícil desde o seu nascimento, pois ele nasceu mudo. Os pais de Carlos, ao descobrirem que o menino tinha deficiências, o abandonaram. Então, ele acabou em um orfanato e depois em um internato para crianças com deficiência. Desde os 3 anos, Carlos começou a aprender a falar através de gestos, e devemos dizer que ele se comunicava facilmente com outros estudantes e funcionários da instituição. Carlos cresceu como uma criança amável, brilhante e muito confiante. Sem hesitar, ele dava brinquedos que ele mesmo não hesitava em brincar, compartilhava doces do lanche e muitas vezes escondia no peito para mimar algum cachorro de rua que corria pelo terreno do internato. A vida vai ser difícil, suspirou a professora Helena. Seu prognóstico foi excessivamente otimista. Depois de deixar o internato, Carlos recebeu uma moradia do governo, um pequeno apartamento nos arredores da cidade. Deus sabe o que era, mas pelo menos tinha um teto sobre a cabeça. Mesmo com a renovação, era miserável. A questão do emprego também foi resolvida. Após várias tentativas fracassadas, Carlos conseguiu um emprego como carregador em uma loja. O salário, é claro, não era muito alto, mas era suficiente para suas necessidades como graduado de um internato. O tempo passava inexoravelmente, e um dia Carlos percebeu que já tinha 30 anos, mas ainda estava sozinho. De vez em quando, Carlos conversava com os colegas do internato, mas eles não pareciam interessados. Eles até apresentaram algumas garotas a ele, às vezes conhecia garotas na internet, incluindo algumas mudas. No entanto, os relacionamentos não funcionavam por uma razão ou outra. Depois que o marido ciumento de uma amante de encontros online quase jogou Carlos pela sacada, ele não queria mais conhecer ninguém. Carlos Barros continuou a passar suas tardes solitárias lendo livros. Ele é um cara bom e amável, e é bonito, disse uma vez uma das vendedoras. Só que ele é mudo. Não é nem sobre isso, respondeu a colega. Que tipo de garotas foram embora? Dê a todas riquezas, e elas ficarão nuas imediatamente. A pura verdade. Carlos continuou trabalhando em uma mercearia. Parecia que a vida, embora não muito feliz, seguia como sempre. No entanto, conhecer Rosana mudou sua vida. Depois de descarregar a próxima carga de mercadorias, Carlos foi ao proprietário para receber seu salário. Estava morto de cansaço, e seu único desejo era voltar para casa, tomar um banho quente e tomar chá e sanduíches com sua salsicha favorita de Toledo. Devido ao calor e ao cansaço, sua visão escureceu a ponto de Carlos nem perceber uma jovem e bela loira saindo da loja. Tire os olhos de cima mim, disse ela indignada. Você não olha por onde anda. Carlos a olhou com sentimento de culpa, depois se abaixou e começou a recolher a comida espalhada. Quando terminou, se levantou e começou a cantarolar, levando a mão ao peito, e depois fez uma reverência, o que significava suas mais sinceras desculpas. O que você está murmurando? Disse a mulher, arrastando as palavras, e só então percebeu o que estava acontecendo. Você é mudo ou o quê? Carlos confirmou. Já vejo, respondeu ela condescendente. Carlos caminhava para casa e se deparou novamente com essa loira. A jovem ia para o pátio vizinho carregando 2 sacolas pesadas de compras. Carlos a alcançou e pegou as sacolas. Devolve isso imediatamente. Vou chamar a polícia agora, exclamou ela e gritou por ajuda. O jovem percebeu que a loira o confundiu com um ladrão e cantarolou algo tranquilizador. Você, surpreendeu-se a jovem, e Carlos assentiu alegremente. Ele começou a mostrar com gestos que queria ajudá-la a carregar as sacolas, e ela entendeu tudo corretamente. A bela loira entregou a Carlos suas sacolas, como se estivesse fazendo um grande favor, e caminharam até sua casa. O nome da loira era Rosana. Aparentemente, ela morava sozinha no apartamento e não havia sapatos masculinos. Quando Carlos foi ao banheiro para lavar as mãos, só encontrou uma escova de dentes. Portanto, não esperavam surpresas de nenhum marido ciumento. Rosana deu a Carlos chá e biscoitos, e os dois se reuniram. Sabia ler muito bem os lábios, então entendia perfeitamente seu interlocutor. De repente, Carlos quis convidar Rosana para visitá-lo, e assim fez. Ele se preparou meticulosamente para a chegada de sua convidada, preparou um frango frito, purê de batatas, fez algumas saladas e alguns tacos para uma refeição simples,
mas muito saborosa. Carlos comprou uma garrafa de vinho tinto. Você preparou isso você mesmo? Perguntou Rosana, não sem surpresa. Carlos assentiu com um sorriso. Aqui é aconchegante, apontou com aprovação, olhando ao redor da casa de seu novo conhecido. O rosto do inexperiente corou de prazer. Naquela noite, Rosana fez Carlos saber que gostava muito dele. Por acaso, notou o quão atraente e corajoso ele era. Carlos se sentiu lisonjeado, mas tudo parecia bom demais para ser verdade. Que bonito você é, ronronou Rosana acariciando sua bochecha, e Carlos perdeu completamente a cabeça. Precisava muito dela. A partir desse dia, começaram a sair. Carlos finalmente acreditou que era bonito e que podia agradar as mulheres. Na verdade, era verdade. Carlos era um homem alto, moreno, de olhos castanhos e bem formado. E se não fosse pobre e mudo, sem dúvida teria muitas admiradoras e estaria felizmente casado há muito tempo. Mas aconteceu que só precisava esperar para ser feliz. O silêncio de Carlos não foi um obstáculo, a capacidade de Rosana para ler os lábios e a linguagem de sinais era mais do que suficiente. Nas noites quentes, era possível prescindir das palavras. Rosana era 5 anos mais velha que Carlos, mas parecia mais jovem. Era baixa e elegante como uma modelo, e seus traços de boneca e sua franja espessa faziam com que Rosana parecesse uma bela colegial. Até onde ele sabia, sua amada nunca esteve casada e não tinha filhos. Quando Carlos perguntou sobre a profissão dela, a amante respondeu: tenho um negócio. Que tipo de negócio? Ah, Rosana fez um gesto com a mão. Colaboro com diferentes lojas. Não acredito que isso te interesse, Carlos. Ele estava interessado em tudo relacionado à sua amada, mas aparentemente ela simplesmente não queria falar sobre trabalho. Bem, era lógico. No final das contas, em seu tempo livre no trabalho, ele mesmo preferia relaxar e nada mais. E logo Carlos recebeu uma resposta à sua pergunta. Depois de descer, Carlos se sentou em um banco para recuperar o fôlego, e 2 caras fortes se aproximaram. Um deles perguntou: Carlos Barros? Ele assentiu. Viemos da parte de Rosana. Ela está em apuros e pediu que você viesse. O cansaço de Carlos parecia desaparecer, afinal, sua amada estava em apuros. Como um verdadeiro cavalheiro, ele se levantou de um salto e cumprimentou os homens com a cabeça, expressando sua disposição de ir até o fim do mundo por ela. O caminho era tão longo que Carlos achou que estavam indo até o fim do mundo. O homem que dirigia o carro virou em direção à floresta e parou não muito longe de uma cabana aparentemente abandonada. Carlos olhou significativamente para um deles, depois para a cabana, e perguntou se Rosana estava lá. De repente, um deles acertou o mudo no estômago. Ele se curvou ao meio e começou a ofegar em busca de ar. Então, os homens jogaram Carlos no chão e começaram a chutá-lo. Que se dane, morrerá sozinho, ele ouviu antes de desmaiar. Carlos acordou gemendo de dor. Seu corpo doía tanto que respirar era difícil. Depois de um tempo, ele se sentiu melhor e tentou se sentar. Para a grande alegria do pobre, conseguiu. Havia floresta por todos os lados, exceto por uma cabana desajeitada e feia. Deus queira que não caia na minha cabeça, pensou Carlos, levantando-se de alguma forma e indo em direção a ela. Na sala abandonada, não havia nada mais do que uma cama de 3 pernas com uma tela metálica e uma garrafa de água de plástico de 2 litros. Carlos bebeu um terço, respirou fundo e lavou o rosto. A dor diminuiu lentamente, e ele recuperou a capacidade de pensar com sensatez. Tocando seus bolsos, Carlos percebeu a ausência de telefone celular e documentos. Não pôde deixar de compreender que algo estava errado com Rosana. Se ela estivesse realmente em apuros, por que esses homens seriam seus aliados? Por que bateriam em Carlos e levariam seus documentos e telefone? O homem apaixonado nunca pensou que Rosana poderia estar envolvida em sua surra. Me pergunto onde estou, pensou, e pensou, onde quer que esteja, preciso sair daqui. Lá fora estava escurecendo, e Carlos decidiu ficar na cabana até de manhã, e caso contrário, se perderia por muito tempo. Além disso, ele se sentia tonto. Nesta situação, não fazia sentido sequer pensar em ir para a cidade.
Carlos bebeu o restante da água, desabou na cama e adormeceu. Ao acordar com os primeiros raios de sol, saiu para a estrada. Por sorte, Carlos chegou rapidamente à rodovia e seguiu mancando em direção à cidade. O sol já estava aquecendo, e logo o calor se tornou insuportável. Ao ver uma curva em direção a alguma cidade, Carlos ficou aliviado. Afinal, lá ele poderia encontrar uma bomba de água, e a encontrou logo na entrada. O mudo bebeu, molhou a cabeça e voltou. Um Toyota parou ao lado de Carlos. "Para a cidade?", perguntou o idoso motorista. O viajante assentiu. "Sente-se." Carlos não percebeu que havia adormecido. "Para qual área você vai?", perguntou o compassivo motorista. Carlos abriu os olhos e viu que já estavam entrando na cidade. O pobre murmurou e agitou a mão no ar, fingindo escrever. "Você é mudo?", perguntou o homem. "Vamos, você tem a audácia de levantar a mão mim." "Que malcriado, as pessoas não têm mais respeito." O motorista do Toyota tirou uma caneta e um pequeno caderno do bolso e os entregou a Carlos. Ele escreveu o endereço, e o homem conferiu. "Ok, vamos lá." "Homem, vá embora, caso contrário, chamarei a polícia agora." A morena gorda e brilhantemente maquiada indignou-se. "Mostrei o documento de compra e venda, o que mais você precisa?" Carlos murmurou e fez gestos, pedindo à mulher que trouxesse papel e caneta, mas ela não queria saber de nada. Carlos percebeu que ninguém aqui simpatizava com ele. Tristemente, abaixou a cabeça e se afastou. "Você sabe o sobrenome de Rosana?", perguntou o policial depois de ler a declaração de Carlos. Ele balançou a cabeça. "Vejam só", riu o funcionário, "eles dormiram juntos, mas você não perguntou o sobrenome dela. Como ela habilmente te enganou." Carlos olhou para baixo, envergonhado. "Que tipo de apartamento ela tem?", disse outro policial com ceticismo. "Acho que estive bebendo demais e por isso vejo todo tipo de loira." "Sim", disse um colega, dando um tapa em seu próprio colega. "O container de lixo está ali." "Não havia divisão ou briga de bêbados", murmurou o visitante, protestando, mas os agentes da lei se limitaram a afastá-lo. "Vamos, vá embora, temos muito trabalho", disse Carlos, sem ter escolha a não ser se levantar e partir. Quem iria mexer com um sem-teto mudo, pensou amargamente. Uma pessoa sem lar, é isso que sou agora. O homem saiu da delegacia e caminhou na direção indicada, chegando à praça e caindo sobre a grama. Começou a soluçar de impotência, e quando se acalmou um pouco, começou a pensar em como seguir vivendo e onde. Rosana triunfou, tudo correu como planejado desde o início. Quem poderia imaginar que um encontro casual perto de uma loja traria lucro, pensou a astuta loira com alegria. Claro, um apartamento de um quarto nos arredores da cidade não é nada especial, mas tudo é pão. Rosana Lopes está envolvida há vários anos em golpes imobiliários. Ela sabia que as vítimas mais promissoras eram pessoas socialmente vulneráveis, como deficientes, órfãos, idosos solitários e também pessoas antissociais. Sendo uma verdadeira profissional, Rosana soube se aproximar de cada um deles. No caso de Carlos, não foi necessário nenhum esforço para encantar um homem deficiente que não se deixava levar pela atenção feminina. Ganhar sua confiança para consolidar o sucesso foi mais fácil do que parecia. O fato de a venda de habitações públicas ser um procedimento problemático não representou nenhum obstáculo, enquanto pessoas sem escrúpulos como Rosana ocuparem posições de destaque. Ela conseguiu subornar 3 notários, e assim, o infortunado Carlos se instalou em um porão próximo à casa onde morava um sem-teto. Ele encontrou um velho sofá em um depósito e o arrastou para o porão. Com o tempo, apareceram uma cadeira e uma mesa que ele encontrou perto de um container de lixo. Curiosamente, ninguém o expulsou do porão, e alguns dos residentes o alimentavam, fornecendo-lhe coisas e utensílios domésticos desnecessários. Assim, o porão parecia quase residencial, mas apenas quase. Não importa o quanto ele o aprimorasse, não se tornaria um lar. Carlos continuou trabalhando como carregador, mas 1 ano depois, a loja fechou. A busca por um novo emprego não deu resultados, e Carlos começou a coletar vidro e papel usado para sobreviver. De vez em quando, aceitava trabalhos temporários, como carregar carvão, cavar um jardim ou limpar neve.
No entanto, nem todos aceitavam lidar com pessoas sem lar. Carlos sentia saudades desesperadas de seu antigo apartamento e sua antiga vida. Ele entendia que não podia viver assim, mas não tinha forças para mudar nada. Além disso, as pessoas se acostumam a tudo, incluindo a vida segundo o princípio um dia a mais, um dia a menos. Um dia, enquanto caminhava após mais um sábado, ouviu alguém se queixando lastimosamente. O som vinha de algum lugar entre os arbustos, e ele seguiu o som. Carlos sentiu algo roçando suas pernas e, olhando para baixo, viu um filhote de 2 ou 3 meses. Provavelmente alguém o abandonou após brincar o suficiente. Sem hesitar, pegou o filhote nos braços e acelerou o passo. Provavelmente o filhote estava com fome, então Carlos foi à loja e comprou leite, pão e comida enlatada para seu novo amigo. O filhote era um macho, provavelmente uma mistura de pastor e vira-lata. O cachorro devorava a comida enlatada e o pão, olhando para Carlos como se dissesse: "Você e eu somos azarados na vida. Está bem, juntos será mais fácil passarmos pelos momentos difíceis." Carlos começou a trabalhar com seu amigo de 4 patas, a quem chamou de Milo. Os empregadores habituais se encantaram pelo cachorro e frequentemente o convidavam para comer algo saboroso. Milo cresceu, e os traços de pastor e vira-lata eram visíveis nele. Milo era um cachorro bondoso, mas bastava olhar para ele para entender que quem ousasse ofender seu dono teria problemas. Os vizinhos se apaixonaram pelo novo amigo do sem-teto mudo e levavam guloseimas para Milo. Da obra, disse Ismael Matazano, um professor aposentado. "Bem, você diz a mesma coisa", sorriu Ana Valdez, que se lembrava perfeitamente da obra do escritor peruano. Sim, Carlos preferiria dar sua vida do que fazer isso com Milo. Sim, é difícil não estabelecer um paralelo. Talvez quando Carlos e seu amado Milo caminhavam para algum lugar, o cachorro sempre andava um pouco à frente de seu dono. Dessa vez também, assim que o semáforo ficou verde, Milo atravessou o cruzamento correndo. O que aconteceu depois foi como um pesadelo. Um carro prateado surgiu do nada e passou voando. Apenas o som do vento silvando e o uivo doloroso do cachorro cortaram o coração de Carlos. Automaticamente, ele beliscou a orelha, acariciando a esperança de que tudo fosse apenas um sonho. Mas, Milo estava caído no meio da estrada, respirando com dificuldade. Carlos, sem prestar atenção à multidão de cidadãos preocupados, ajoelhou-se e chorou amargamente. Milo ainda estava vivo, mas a vida estava deixando lentamente seu corpo. O dono sentiu fisicamente a dor de seu mascote, mas não pôde ajudá-la, e isso foi o pior. "Esses ricaços são completamente loucos", disse indignada uma mulher de cerca de 50 anos. "E se fosse uma criança em vez de um cachorro?" "Não estão nem aí", respondeu o jovem, "a vida de alguém não importa para eles." E as regras de trânsito, em qualquer caso, estavam bêbados ou sob efeito de substâncias. O cachorro parou de respirar, e nesse momento, Carlos sentiu que uma parte de si mesmo havia morrido junto com seu Milo. Quando Milo apareceu na vida de Carlos, ele se sentiu forte e necessário por alguém durante 8 anos. Milo e ele eram um só, e agora resta apenas metade, pensou Carlos amarguradamente, uma metade lamentável. E inútil, as pessoas começaram a se dispersar, e o sem-teto pegou seu amigo nos braços e o levou para a floresta atrás do parque, onde o enterrou. Pegou um ramo de flores e o colocou sobre o túmulo de quem era tudo para Carlos, um amigo, sua família, coração, alma e significado da vida. O sem-teto sentou-se na grama e pensou no que viria a seguir. Não se lembrava de quanto tempo ficou sentado lá, e acordou quando um trovão caiu e começou a chover forte. Devastado, exausto e bastante molhado, Carlos chegou ao porão e caiu de bruços no sofá. Lá fora, os trovões ressoavam, e a chuva tamborilava com pensamentos sombrios. Quando Carlos acordou de repente, percebeu que haviam se passado quase 11 anos desde o dia em que ficou sem teto, e, provavelmente, passariam mais tantos anos, pensou Carlos com indiferença. A menos, é claro, que ele morra, e o que acontecerá será o mesmo. Por que viver então? Por que estou vivendo neste mundo? Só estou desperdiçando o oxigênio. Quem sou eu? Um mero sub-humano mudo. Carlos caiu em uma profunda depressão. É repugnante, tudo é repugnante,
pensou o homem mudo, lembrando de tudo que teve que passar nos últimos dias. Carlos deitou-se no sofá e ficou pensando em um ponto, ouvindo os vizinhos se aproximarem e dizerem que não viam mais Carlos por aí. Talvez ele tenha se mudado, pensaram. Onde ele poderia ir? Estava bem instalado aqui. Talvez tenha morrido. E o cachorro latia e gemia, mas então o silêncio se instalou ao ouvir falar de Milo. Carlos se sentiu completamente doente. Talvez ele tenha morrido. Essas palavras ficaram firmemente gravadas na memória do homem, e ele as repetiu várias vezes. Carlos passou o resto do dia pensando na morte. No final, chegou à conclusão de que morrer não era tão assustador. O principal era fazer um testamento. Tendo tomado essa decisão, Carlos de repente sentiu uma leveza sem precedentes. Nunca antes ele se sentiu tão bem e tranquilo. Carlos pegou o resto do troco em seus bolsos e foi até o mercado para comprar um caderno. Oi, cumprimentou Ana Valdez. O homem assentiu cortesmente. Como não vi mais você, comentou a mulher. Onde está seu cachorro? Fui ontem e queria dar algo para ele comer. Carlos suspirou profundamente. Aconteceu algo, adivinhou Ana Valdez. Ele assentiu e fingiu virar o volante. Um carro o atropelou, arquejou com um sotaque agudo a mulher. Que horror! Carlos assentiu novamente, suspirando profundamente, afastou-se, tendo escrito seu testamento em uma folha de caderno, como era necessário, em 2 cópias. Carlos foi até o cartório. As pessoas na fila, ao verem o sem-teto, franziram a testa até que conseguiram o impensável. Já existem todos os tipos de sem-tetos por aí, ouviu-se uma voz feminina indignada. Onde estão os guardas para fazer o trabalho deles? Repetiu uma voz masculina. Onde está a segurança? Um guarda de segurança que voltava das áreas comuns viu o sem-teto, caminhou decididamente em sua direção para expulsá-lo, mas de repente o segurança teve uma ideia que lhe pareceu divertida. Depois do divórcio, Santiago Pavão não tinha intenção de se casar tão cedo, pelo menos nos próximos 5 anos. No entanto, a natureza seguia seu curso, e a notária do escritório onde trabalhava era muito atraente. Não magra, mas também não gorda. Ele gostava assim, e Santiago começou a persegui-la. O segurança sabia que Iris Morales tinha por volta de 40 anos e também se divorciara. Então, talvez ele tivesse uma chance, pensou Pavão. Além disso, um romance fácil e sem complicações com a notária prometia um bônus agradável. Iris não era pobre e tinha alguns contatos. Santiago não podia viver para sempre como guarda de segurança. Ele percebeu que esta notária espetacular não era alguém a quem ele poderia se aproximar facilmente e oferecer um bom tempo. Isso exigia uma abordagem sutil. E para que são as flores? Perguntou Iris quando Santiago apareceu em seu escritório com um buquê de rosas que exalava um aroma maravilhoso. Para o seu aniversário, disse o guarda. Ao que parece, informaram errado, sorriu a notária. Ainda faltam 3 meses para o meu aniversário. Iris Morales entendeu perfeitamente que Santiago estava apenas insinuando-se. É simplesmente má sorte, continuou ele. Pavão não era absolutamente o tipo dela, como afirmou diretamente a notária. Bem, não sou o tipo dela, pensou Santiago indignado. Acha que homens bonitos vão ficar na fila por ela, e parece que agora o guarda tem a oportunidade de se vingar de Iris por esta humilhação na pessoa do mendigo que decidiu enviar para ela. Agora ele vai brincar com o sem-teto, pensou Pavão vingativo. Às vezes, é útil estar mais perto das pessoas. Também me traz boa sorte. Vem aqui, fez um gesto para Carlos. O sem-teto hesitou, mas finalmente se aproximou. O que você tem para oferecer? Carlos tirou timidamente o testamento do bolso de sua jaqueta gasta e mostrou ao guarda. Santiago mal conseguiu conter o riso. Me pergunto o que o último de seus parentes vai herdar. Você marcou um horário? Perguntou o guarda, com dificuldade para manter um rosto sério. Carlos sacudiu a cabeça e apontou para a boca. Você é mudo? Perguntou Pavão. Sim. Bem, você tem dinheiro, todos os serviços são pagos. O sem-teto abriu os braços e negou com a cabeça novamente. Bom, está bem, disse alegremente o guarda. Nossa Iris Morales é uma pessoa de bom coração.
Acredito que ela te receberá. Santiago imaginou o rosto da pulcra e sempre elegante Íris ao ver um sem-teto e quase soltou uma gargalhada. Mas novamente se conteve, é melhor guardar a risada para um momento mais interessante. Íris Morales Castro olhou para seu diário e suspirou aliviada, não havia mais compromissos para aquele dia. Tudo o que restava era regar as flores e voltar para casa com uma sensação de realização. A notária desligou o computador e alguém chamou suavemente à porta. Bem, o que mais há? Íris pensou com desgosto. Deus não queira que seja Santiago novamente com seu namoro. Passe adiante, disse com um toque de irritação. Ao ver o sem-teto, a notária retrocedeu involuntariamente. Quem te deixou entrar aqui? Exclamou indignada. Esse pavão se tornou completamente louco. Carlos gesticulou como se assegurasse a dona da sala que estava ali a negócios. A notária ficou estupefata diante de tamanha audácia, mas ao ver o olhar desesperado do sem-teto, parou abruptamente. O homem, com lágrimas nos olhos, entregou seu testamento a Íris Morales. Depois de ler o documento, ela quase desmaiou. A que desespero você teve que chegar para escrever algo assim? A vida da notária Íris dificilmente poderia ser considerada feliz e sem nuvens cinzentas. Há pouco mais de um ano, seu marido a deixou por sua jovem amante. Miguel queria um filho, mas não conseguiram. O marido culpou Íris por tudo. Eu estou bem, o problema é você, disse Miguel uma vez. Mas não sabemos com certeza qual de nós é o problema, objetou Íris. Não nos faria mal a você e a mim ver um médico. Quem sabe o marido teria ouvido as palavras de Íris se a sogra não tivesse jogado mais lenha na fogueira. Não há doentes em nossa família, disse Ana Valdez. Miguel só precisa de uma mulher que dê à luz a crianças bonitas e saudáveis. Íris se sentiu desconfortável. A sogra falava da mulher que deveria dar filhos ao seu precioso filho como se fosse uma galinha poedeira ou uma porca. As palavras da mãe caíram em solo fértil. Miguel voltava para casa cada vez mais tarde. O marido estava farto há muito tempo, até que ela o confrontou. O que é isso? Gritou, sacudindo uma camisa na frente de Miguel, cujo pescoço estava manchado de batom. O que é isso? O que está acontecendo? O marido mostrou surpresa fingida. Oh, isso? Este é o seu batom, não se lembra quando eu o acompanhei ao aeroporto? Íris lembrou. A única coisa que ela não lembrava era o batom roxo em seu arsenal de cosméticos. Íris guardou silêncio sobre o cheiro clássico de infidelidade. O que você está dizendo? Disse cansada. Pelo menos seja um homem e confesse. Sabe, você está certa, Miguel recuou. A verdade é que tenho uma mulher que me dará um bebê, e não apenas um. Você é um recipiente vazio. Íris estava muito ferida e ofendida, mas não demonstrou. Como resultado, o marido foi atrás de sua amante. Recentemente, soube que sua rival deu à luz um filho de Miguel. Assim é o drama, mas agora tudo parecia uma coisa tão pequena, após tudo o que aconteceu com Íris. Acontece o tempo todo, mas não todos os dias doamos nosso corpo a um centro de doação. Quero dizer, órgãos. Isso é exatamente o que estava escrito no testamento de Carlos. Ele queria ser necessário, útil. Se não pudesse ser durante sua vida, que fosse após a morte. Uma vez, há muito tempo, que Íris se interessava por grafologia, e agora, ao olhar para o testamento, pôde determinar facilmente que fora escrito com desespero. Este homem infeliz não queria viver. Íris Morales nem mesmo percebeu imediatamente que estava chorando. Era a primeira vez em sua vida que lia algo assim. Claro, uma pessoa sem teto, por definição, não poderia ser feliz, embora ela conhecesse de perto pessoas sem teto que já não podiam imaginar outra vida. Mas Íris sentiu que as coisas não eram assim com esta pessoa. Claramente, ele havia perdido a fé nas pessoas e esperava resignadamente o destino que ninguém havia conseguido evitar. Ainda assim, a morte se sentia muito ruim, pensou a notária, e algo parecia se mover em seu peito. E é muito, muito difícil, sabe? Ela sorriu. Espere um pouco, vou regar essas flores e você me explica tudo. Carlos assentiu timidamente. Caramba, Pavon.
Milena, a fofoqueira local, surpreendeu-se ao ver Iris Morales e o estranho sem-teto indo em direção ao carro. Eles dirigiram até a casa de Iris. Os vizinhos sentados no banco abriram a boca em uníssono, mas a notária não teve nada a ver com eles. Parece que Iris está completamente fora de si por causa da solidão, comentou a fofoqueira local Milena. É preciso dizer a ela que trouxe um sem-teto para casa. Entre, Iris, convidou cordialmente. Agora eu aqueço o jantar enquanto você toma banho e se barbeia, depois conversamos sobre como você deveria viver daqui para frente. Carlos estava deitado em um banho quente e sentia uma maravilhosa languidez. O desejo de morrer desapareceu lentamente. No entanto, no fundo, estava um pouco assustado. E se essa mulher gentil e bonita for igual a Rosana? Se isso acontecer, eu não vou sobreviver, pensou Carlos, mas imediatamente descartou esse pensamento. Seu instinto lhe disse que desta vez tudo ficaria bem. A água esfriou, e Carlos saiu do banho, secando-se com uma toalha grande e felpuda. Vestiu um xandal leve. Quando Iris o viu, ficou perplexa. Ele é realmente bonito, pensou surpresa. Embora seja mudo. Se eu não soubesse que era um sem-teto, nunca teria acreditado. Ao notar o olhar de Iris, Carlos se sentiu envergonhado, e ela se sentiu um pouco engraçada. É como uma criança ofendida, pensou a notária. Por favor, venha para a mesa, convidou Iris com um sorriso, sentindo o sabor esquecido da sopa picante e aromática. Carlos lembrou do internato. Ali era onde se sentia seguro e não sabia o quão cruel o mundo podia ser. Mas talvez nem tudo esteja perdido. Depois do jantar, Iris pediu a Carlos que escrevesse em um papel tudo o que lhe aconteceu. Pobre, disse em voz baixa depois de ler a história de Carlos. Iris ficou especialmente interessada no episódio sobre Milo. E então, inesperadamente, Iris compartilhou seus problemas com o convidado. Os olhos do sem-teto se umedeceram, e ele cobriu a mão dele com a dela. A mão estava quente, mas tremia ligeiramente. Ele está com medo, mas ainda pode dar amor, indicou Iris. Embora ainda não consiga acreditar que há uma pessoa por perto disposta a lhe dar uma mão, você sabe, Carlos, ainda pode mudar, disse a mulher em voz baixa. Ela olhou nos olhos dele. O principal é desejar muito, mas vamos pensar nisso amanhã. Já é tarde. Agora vou fazer uma cama para você. Nunca antes Carlos acordara de tão bom humor. O homem saiu debaixo do cobertor, sentou-se na cama e, de repente, percebeu. Acreditava que agora sua vida mudaria para melhor. Afinal, Carlos desejava muito isso. Iris olhou para dentro do quarto. Você está acordado? Perguntou a seu amigo com um sorriso. Ele assentiu. Não, mas que homem bonito, pensou Iris. Um homem assim pode encantar as mulheres, mas ele tem sido um sem-teto por muitos anos. Que injusta é a vida. Então, vamos tomar o café da manhã, anunciou solenemente a hospitaleira anfitriã. As panquecas preparadas por Iris simplesmente derreteram na boca. Se minha esposa me fizesse essas panquecas, a levaria em meus braços, pensou Carlos. Seu ex-marido é simplesmente um idiota, pensou Carlos. Depois do café da manhã, preciso ir trabalhar. Sinta-se em casa. O homem olhou para Iris com gratidão, e quando ela saiu, Carlos percebeu que realmente queria agradecer a essa mulher gentil. Mas como não tinha dinheiro para flores e outras coisas para agradar o coração de uma mulher, o olhar de Carlos pousou na torneira que pingava. Tentou fechar a torneira, mas foi em vão. Carlos entendeu como agradeceria à sua salvadora. Encontrou ferramentas na despensa, consertou rapidamente as torneiras da cozinha e do banheiro, e ao mesmo tempo consertou a fiação que começava a estragar. Depois das reparações, Carlos foi para a cozinha e abriu a geladeira. Costumava ser um bom cozinheiro, então por que não mostrar seus velhos costumes? Carlos rapidamente descobriu como funcionavam os eletrodomésticos modernos e preparou um assado. Havia legumes na geladeira, e ele fez saladas com tomates, pepinos, rabanetes, pimentões, cebolas e ervas. Tudo parecia muito apetitoso, mas Carlos não queria comer sozinho. Iris Morales chegou ao trabalho muito animada. Pavon a olhou zombeteiramente e balançou a cabeça. A noite com o sem-teto deve ter sido calorosa, riu mentalmente.
Aparentemente, esse é o tipo dela. Que bom é ajudar uma pessoa de todo o coração. Parece que nem tudo nesta vida é medido pelo dinheiro e pelos contatos. Aliás, sobre os contatos, Iris ligou para o número de uma velha e boa amiga que trabalhava no centro de registros. Olivia, oi, preciso da sua ajuda, disse e descreveu a situação. Um sem-teto? Surpreendeu-se a amiga depois de ouvir Iris. E onde você o encontrou? Oh, é uma longa história, suspirou a notária. Vamos falar disso mais tarde. Deus, Iris, para onde foi sua prudência? E você não teve medo de deixar um sem-teto em casa? Olivia estava prestes a dizer, surpresa. Não tive medo, disse pensativamente a notária. Claro que você vai rir, mas há coisas piores no mundo do que roubo. Mas, sabe, por alguma razão, não tenho medo. Há algo nele, não sei como dizer. Enfim, pode me ajudar? Sim, claro, é necessário, ou seja, vou te ajudar. Muito obrigada. De nada, e Iris continuou trabalhando. Ao mesmo tempo, ela se pegava pensando que estava ansiosa para encontrar seu convidado inesperado. Ao esperar com dificuldade o final do dia de trabalho, a notária foi às compras. Comprou algumas coisas para Carlos e depois foi ao supermercado, comprou vinho, frutas e queijo. Quando Iris entrou no apartamento, teve uma surpresa agradável. Cheirava algo picante, a carne e muito saborosa. Carlos, já cheguei, anunciou e olhou para o corredor. O convidado dormia no sofá, com o suave som da televisão perto. Perto estava o livro A História de um Homem de Verdade. Ao ouvir a voz de Iris, Carlos acordou. Você cozinha muito bem, elogiou a notária depois de provar o assado. Parece que é um especialista em todos os ofícios. Já havia notado as torneiras e a fiação consertadas. Tentei chamar um técnico por muito tempo, mas nunca consegui. Aqui está um artesão, e parece que não precisava pagar dinheiro. O convidado sorriu timidamente, satisfeito com os elogios. Vou te ajudar com os documentos através dos meus contatos, disse Iris. Então, em breve, terá uma identidade e poderá conseguir um emprego. Em resposta, Carlos indicou que lhe desse papel e lápis. Você fez muito por mim, escreveu a Iris. Ela deu de ombros com um sorriso e respondeu, como saber? Talvez você tenha feito mais por mim do que pensa. Passou um mês. Carlos tinha seus documentos em mãos e não podia acreditar no que via. Agora sou um cidadão pleno do meu país, pensou. E por algum motivo, derramou lágrimas. Iris alojou Carlos em seu apartamento. Mas ele entendeu que não poderia viver lá pelo resto da vida. Afinal, Carlos já tinha 42 anos, e a vida passou voando como um momento. O que de bom aconteceu além de conhecer Milo e Iris? Absolutamente nada. Iris não entendia que ela se tornara para ele algo mais do que uma mulher que o ajudava. Qual é a diferença? Pensou fatalmente. Quem é ela e quem sou eu? Ela é uma mulher bem-sucedida, autossuficiente, rica. Ainda assim, ele queria esperar que o encontro deles não fosse acidental. Iris Castro não pôde deixar de admitir que Carlos era um homem muito atraente. E quando ele se recuperar completamente, haverá alguém que o fará feliz, e a quem ele fará feliz. Mas quanto mais Iris pensava nisso, mais desconfortável se sentia. E quando ela, cavando dentro de si mesma, percebeu que estava com ciúmes, assustou-se. No sábado à noite, o bar estava cheio, mas Iris, Olivia e Teresa tiveram uma sorte inesperada. Um casal jovem sentado em um canto levantou-se da mesa, e as amigas se apressaram em ocupá-la. Ai, meninas, acho que me apaixonei, admitiu Iris com uma taça de martini. Vamos lá, exclamou Teresa, com quem ela estudou. Você tirou esse rapaz do pântano, e gosta da sensação de ter feito uma boa ação. Graças a você, essa pessoa começará a viver uma vida plena. Ou talvez apenas você tenha se acostumado, disse Olivia pensativamente. Bem, onde há um hábito, não há muito amor, apontou Iris, ou tudo é mais simples, o que tomamos como hábito acaba se tornando amor. Agora que você conhece tudo sobre si mesma, faça isso. Teresa levantou as mãos. E isso significa? Ela não entendeu.
Significa abrir-se para o seu Romeu, e é isso, disse Iris com medo. Não, não e não para que eu confesse meu amor a um homem. Por que confessar? Perguntou Olivia rindo baixinho. Você pode fazer isso de forma velada, Iris. Você é uma mulher inteligente, tenho certeza de que encontrará as palavras para expressar seus sentimentos. Carlos, você não se cansou? Perguntou Iris, alegre, voltando do bar. Não, não estou entediado, Barros assegurou, mostrando para Iris o segundo volume de A Guerra e Paz para persuadir a anfitriã de que não estava entediado. Para maior persuasão, mostrou a Iris o segundo volume de Guerra e Paz. Ela pensou, parece que Carlos decidiu levar a sério os clássicos. Bem, não é a pior maneira de passar o tempo. Podemos tomar um pouco de chá, sugeriu Iris. O barulho e a luz estão me dando dor de cabeça, e eu gostaria de chá de menta. Parece que há frutas cristalizadas na geladeira. Carlos, quais são seus planos de vida? Perguntou Iris. Ele encolheu os ombros. Você poderia conseguir um emprego na empresa técnica por horas, disse ela. Vejo que você tem as habilidades, então pode tentar, e não estar às suas próprias custas, continuou Carlos. Ele pegou uma folha de papel e uma caneta. Obrigado por tudo, escreveu o convidado. Assim que encontrar um emprego, com certeza pensarei em algo sobre moradia. Carlos, do que você está falando? Exclamou Iris ao perceber que tinha entendido mal suas palavras. Isso não é o que eu quis dizer. Viva aqui o tempo que quiser. E adivinhe? Já estou acostumada com você. Nenhum deles entendeu quem deu o primeiro passo. Beijaram-se como se cada um quisesse absorver o outro, bebendo até o fundo, mas ao mesmo tempo transmitindo sua própria energia. Carlos, você é tão... Sussurrou Iris, mas ele colocou os dedos nos lábios dela como se a estivesse persuadindo, e sorriram. É tudo por causa do maldito Martini, pensou Iris, e a expressão de seu rosto mudou. O que será que ele está pensando de mim agora? Vai pensar que sou uma mulher fácil. Era isso que faltava. Ao ver a expressão no rosto de sua amada, Carlos fez um gesto tranquilizador com a mão e a abraçou. Realmente me entendeu sem dizer nada, surpreendeu-se Iris. Incrível! O domingo foi o único dia em que ela podia dormir e descansar bem à noite, mas este domingo a empresária pensou diferente. Por que perder um tempo precioso dormindo? Pensou Iris, olhando de maneira brincalhona para Carlos. Todos dormiremos até o outro mundo, mas podemos descansar de outra maneira. Felizmente, seu novo amante também entendeu Iris sem palavras. Uns dias depois, Carlos conseguiu um emprego na empresa técnica. Inicialmente, o dono da empresa ficou cético com a contratação de um funcionário que não falava, mas depois pensou, por que diabos ele estaria brincando? E ele estava certo, a clientela ficou satisfeita com o trabalho de Carlos. O fato de ele não falar era apenas uma vantagem para alguns, no caso dele, as pessoas podiam ter certeza de que ele não ouviria como deixavam tudo de lado. Carlos entendeu perfeitamente o que precisava ser feito, e assim se tornou um funcionário valioso. Iris estava orgulhosa de seu homem e o apoiou da melhor forma possível. Carlos era muito grato a ela, se não tivesse conhecido Iris, dificilmente teria começado uma nova vida. A ideia da força de vontade acabou funcionando, pensou Carlos com ironia. Seu romance estava em pleno andamento quando, de repente, apareceu o ex-marido de Iris, Miguel. Ao ver seu ex-marido, Iris ficou sem palavras, e nem era pela aparência dele. Miguel estava vestido com um terno elegante, obviamente novo, e segurava um buquê de rosas escarlates. Nas mãos do ex-marido, havia um pacote no qual se viam garrafas de champanhe. Se preparou bem, pensou Iris com um sorriso. Oi, sorriu Miguel, agindo como se nada tivesse acontecido. Isso indignou Iris. Miguel, o que você quer? Disse ela. Então você parou de brincar? Perguntou ironicamente Iris. Bem, sim. Talvez eu devesse entrar. Não vejo sentido nisso. Carlos não estava em casa naquele momento e Iris lamentou isso, ela queria que desesperadamente seu ex soubesse que não estava sozinha. Iris, percebi que não posso viver sem. Miguel, não faça isso, interrompeu Iris. O que eu acho é que sua jovem amada que supostamente deveria lhe dar montes de filhos saudáveis te rejeitou.
Miguel olhou para baixo, e ela percebeu que tinha acertado em cheio. Nelson não é meu filho, murmurou o ex-marido, e Iris riu histericamente. Oh, não posso. Oh, Miguel, sinceramente, ninguém se cansa de você. Lágrimas apareceram nos olhos da mulher, enquanto seu ex-marido parecia patético ao olhá-la. Bem, o que você esperava? Perguntou Iris seriamente. Só sua mãe realmente acredita que todas as mulheres estão pensando em como dar à luz ao incomparável Miguel Valdez, mas como você pode ver, as coisas não saíram como planejado. Ela olhou fixamente para o ex. Você não está sozinha, que engenhosa você é. Miguel permaneceu em silêncio por um tempo, aparentemente processando a notícia, e então disse, você está mentindo. Quem precisa de uma velha e infértil? Disse Iris, arrastando as palavras. Agora eu te reconheço. Miguel se inclinou, e ela nem mesmo compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Atrás dele estava Carlos, que, sem dúvida, desceu das nuvens ao agressor de sua amada mulher. Iris jogou o buquê que havia caído de suas mãos e disse, não se esqueça das flores. Você dará a elas alguma tola. Embora, a julgar pela sua amada, as tolas já se foram. Você não tem sorte, Valdez. Depois de se despedir de Miguel, Iris riu. E desta vez, com alívio. Atrás de um homem como Carlos, ela estará atrás de um muro de pedra. Ah, garotas, não posso acreditar, exclamou Iris. Desta vez, o trio de mulheres estava sentado em um café em vez de um martini. O copo de Iris continha suco de maçã fresco, e havia uma razão muito boa para isso. Há alguns dias, ela se sentiu mal depois de fazer um teste de gravidez por conselho de Teresa. Iris ficou bastante surpresa. O teste mostrou 2 linhas que ela não esperava mais ver. Realmente parece um milagre, concordou Olivia. Eu acho que não é nenhum milagre, disse Teresa. Trata-se de incompatibilidade com o parceiro ou seu ex é infértil. Mas, em qualquer caso, eu formularia assim, os filhos nascem do amor verdadeiro. Eu gosto mais dessa versão, sorriu Iris. Então brindemos ao amor, resumiu Olivia, e as mulheres brindaram com seus copos de suco. Iris subiu as escadas captando o aroma da carne frita que a fazia salivar. Hoje alguém vai se deliciar, pensou, não sem inveja. Quando Iris chegou à porta de seu apartamento e tocou a campainha, seu humor atingiu o ápice. O encantador aroma da carne estava muito próximo, fazendo cócegas agradáveis em seu nariz e provocando seu estômago. Carlos abriu a porta e beijou sua amada, a levando para o quarto. Lá, havia uma mesa de café lindamente decorada. No centro da mesa, um ganso assado decorado com maçãs assadas cortadas em rosas e legumes. Ao lado do ganso, uma cesta de pãezinhos, uma salada olivier e uma tigela de frutas. Tudo parece delicioso, exclamou Iris com aprovação. Qual é o motivo do banquete? Carlos sorriu misteriosamente, retirou-se para a cozinha e voltou com um prato de prata coberto por uma tampa abobadada, entregando-o a Iris. O que é isso? Ela perguntou surpresa. Carlos cantarolou alegremente, convidando sua amada a abrir o prato. Iris obedeceu, encontrando uma caixa de veludo vermelho brilhante e um cartão. Que adorável, disse com admiração ao ver um anel de ouro decorado com uma intricada composição de âmbar. Em seguida, Iris pegou um cartão, no verso do qual estava escrito, querida, você quer se casar comigo? Lágrimas de felicidade brilharam nos olhos da mulher. Ela se aproximou do homem ao seu lado e, olhando nos olhos dele com ternura, respondeu, claro que sim. Carlos suspirou aliviado e, aproximando-se dela, começou a beijá-la. A feliz mulher disse misteriosamente, aliás, também tenho uma surpresa para você. O recém-noivo sorriu inquisitivamente, lembrando mais uma vez a Iris de uma criança grande. Ela tirou o teste da bolsa e mostrou a Carlos. Vamos ter um bebê, disse Iris com um sorriso, e lágrimas de felicidade brotaram de seus olhos. Carlos também ficou com os olhos marejados. Sentaram-se abraçados, olhando para o teste e chorando de felicidade. Esquecemos completamente do ganso e das outras delícias, riu baixinho a feliz noiva. Aliás, estamos morrendo de fome, acariciou o ventre. Um mês depois, Iris e Carlos celebraram um casamento ruidoso e deslumbrante.
Se você apreciou esta história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.